A gente vai iniciar por anatomia, cabeça e pescoço, comigo e Tainá. Para quem não me conhece, meu nome é Olga, tá aparecendo aí, né? Mas tudo bem. E eu fiquei com a primeira parte, é uma parte mais teórica, uma parte onde a gente vai falar mais teoria, mais conceitos, e é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu estiver falando rápido, se não entender, pode abrir o áudio. Se abrir o áudio é melhor, mas qualquer coisa pode mandar no chat também. E é isso, se eu falar alguma coisa errada, pode corrigir aí. Sou aluna igual a vocês, todo mundo aqui. E é isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente começa por músculos. Os músculos, eles vão ser estruturas individualizadas que eles podem cruzar uma ou mais articulações. E esses músculos, eles podem realizar contrações, e a partir dessas contrações, a gente vai dar origem aos nossos movimentos. Essas contrações, né, elas vão ser realizadas pelas fibras musculares, ou seja, essas fibras musculares, elas vão contrair, e a partir dessa contração, a gente vai poder realizar os nossos movimentos. Os músculos, eles vão contribuir com cerca de 40% a 50% do nosso peso total. E aí nós temos algumas funções que o professor destacou para vocês, e eu vou estar falando aqui. A primeira função é a produção de movimento corporal. Ou seja, os músculos, eles vão auxiliar a gente em andar, correr. E aí ele também tem função de estabilização das posições corporais. Ou seja, os músculos, eles vão estabilizar, alguns músculos, né, eles vão estabilizar as articulações, e essas articulações, elas participam da manutenção das nossas posições corporais, ou seja, para a gente ficar em pé, para a gente sentar. E aí nós temos também os músculos com função de regulação do volume de órgãos, ou seja, os músculos, eles podem impedir a saída de algum líquido de determinado órgão oco. E aí nós temos também o movimento de substâncias dentro do corpo. Por exemplo, nas paredes do nosso vaso sanguíneo, nós temos os músculos lisos. E esses músculos lisos, eles vão regular a intensidade do fluxo que vai passar por ali. E aí nós temos também a função de produção de calor. Ou seja, quando o tecido muscular ele se contrai, ele vai estar produzindo calor. E esse calor que ele vai ser liberado ali pela contração, nós vamos utilizar ele na manutenção da nossa temperatura corporal. Então, as funções são essas. Aí, agora, nós vamos para os músculos quanto às suas extremidades. Aí, nós vamos ter a extremidade de origem e a inserção. Então, o que seria a origem do músculo? A origem nada mais é de onde esse músculo vai se iniciar, ou seja, vai ser a parte inicial do músculo, o início do músculo. Geralmente, é uma extremidade ou um ponto de fixação que ela vai estar ligada a uma peça óssea, e essa peça óssea, ela não vai se deslocar. Eles costumam estar mais próximo ao centro do nosso corpo, e o centro do nosso corpo é o mais próximo do tronco. Aí nós temos também a inserção, que nada mais é do que o final do músculo. Ou seja, nós vamos ter uma extremidade ali, só que essa extremidade, ela vai estar ligada a uma peça óssea que já faz movimento. Então, ela vai se movimentar ali naquele final. E aqui embaixo, né, a gente colocou que a origem e inserção, elas podem ser um tendão ou uma aponeurose. E aí, nos próximos slides, eu explico o que é um tendão e uma aponeurose. Então, o que seria um tendão? Como aqui está mostrando, ele vai lembrar cilindro e fitas, ou seja, o aspecto morfológico de um tendão é esse, é de fita, ou de cilindro. E aí, o que seria o tendão? O tendão, ele é um elemento de tecido conjuntivo fibroso, ou seja, ele vai ser rico em fibras colágenas. E aí, para que vai servir esse tendão? Ele vai servir para a gente para a fixação do ventre, em ossos, em tecido subcutâneo e até em alguns órgãos. Então, o tendão, ele vai ser onde o músculo vai se inserir, seja em osso ou em outro órgão.
Aí agora, a aponeurose. Então, a aponeurose, ela vai ser uma membrana. E essa membrana, ela vai servir para circundar determinados músculos. E da partir que ela envolve esses músculos, ela vai trazer resistência, ela vai aderir. E aí ela acaba lembrando um tendão também. Então, a aponeurose, ela vai ser basicamente um tendão. Porém, a aponeurose, ela é em forma de lâmina ou de leque. De lâmina não, de lâmina ou leque, seria que é lâmina mesmo. Lâmina ou leque. Aí nós temos o ventre. Então, o que seria o ventre? O ventre nada mais é do que a porção carnosa de um músculo. Então, o ventre nada mais é do que a porção carnosa do músculo. Ou seja, o ventre vai ser o corpo do músculo. Vai ser ali onde nós... Posso. Véi, Murilo chegou. Bom dia, Murilo. Então, você quer que eu repita, Jennifer? Ou eu posso continuar? Olga, tu pode repetir a aponeurose, por favor? Posso. Então, a aponeurose, ela vai ser uma membrana, e aí ela vai lembrar a lâmina ou leque. A aponeurose e tendão, elas acabam tendo quase a mesma função. Porém, a aponeurose, ela vai ser uma lâmina que vai circundar, né, os músculos, e aí ela vai ter uma semelhança com leque ou lâmina, e aí ela vai acabar dando resistência, porque ela vai estar aderindo aquela região do músculo a outra região do osso. E aí, a aponeurose, ela é de tecido denso, tecido conjuntivo denso, e o tendão, ele é de tecido conjuntivo fibroso. Certo? Ricardo não vem não, está com falta. O ventre, ela vai ser o corpo do músculo. Então, ela é aquela porção carnosa, é a parte onde o músculo ela vai ser contrátil, ou seja, ali nós vamos ter as fibras musculares, porque o que faz contrair são as fibras musculares, entendeu? Elas contraem, elas vão ser estimuladas, né? E aí, a partir do momento que elas contraem, elas vão estar participando da contração muscular. Então, o ventre vai ser a porção carnosa, que basicamente é o corpo do músculo. Aí temos fáscia muscular e fibra muscular. Então, a fáscia muscular, ela vai ser uma faixa de tecido que ela vai ficar de tecido conjuntivo fibroso e ela vai ficar logo abaixo da nossa pele. E aí ela também vai circundar músculos e outros órgãos do corpo e aí ela vai acabar protegendo, ela vai acabar separando essas estruturas, ela acaba moldando o nosso corpo, a face muscular. Então, vai ser essa faixa de tecido conjuntivo fibroso que vai ficar logo abaixo da pele e ela vai circundar os nossos músculos e órgãos. Aí temos a fibra muscular, que a fibra muscular, elas são células estruturais dos músculos, vão ser nessas células que a gente vai ter a contração. Então, na fibra muscular, nós vamos ter células cilíndricas e multinucleadas. Na fibra muscular, nós temos miofibrilas, e essas miofibrilas, elas que vão contrair, ou seja, quando as miofibrilas elas são estimuladas, elas contraem, e essas miofibrilas elas vão estar na fibra muscular, que vão ser as células estruturais dos nossos músculos. Pronto. Agora, nós entramos na parte dos tipos de músculos. Nós vamos ter os músculos estriados esqueléticos, o cardíaco, o estriado cardíaco e o liso. O estriado esquelético vão ser aqueles músculos que eles vão ter contração vigorosa e voluntária, ou seja, é uma contração consciente, vai depender da nossa vontade. Esses movimentos, eles obedecem à nossa vontade. E aí, o tecido estriado, ele recebe esse nome porque quando a gente vai analisar em microscópio, a gente consegue ver
faixas alternadas, claras e escuras. E essas faixas a gente chama de estriações. Então, por isso que esse músculo é estriado, porque ele vai possuir estrias. E aí, basicamente, eu acho que o que vocês mais precisam, assim, estar sabendo é que o estriado esquelético, ele vai ter essa contração vigorosa e voluntária, ou seja, ele vai obedecer à nossa vontade. O estriado cardíaco. E o estriado cardíaco é o miocárdio, ou seja, o músculo do coração. Vai ser esse músculo, ele vai apresentar uma autorritmicidade, ou seja, ele vai ter uma contração vigorosa e involuntária, ou seja, independe da nossa vontade, porque ele vai estar lá o tempo todo com sua autorritmicidade para realizar os batimentos, e a gente está aqui hoje. Os músculos lisos. Então, os músculos lisos, eles também podem ser chamados de muscular não estriado ou muscular visceral. Olga, rapidinho. Olga, Estão pedindo para voltar o slide aqui. voltar o slide. Qual slide você quer, Priscila? Só para eu saber. É esse? É o de cardíaco? O primeiro? O primeiro é o esquelético, né? Uhum. Peraí que eu tô passando o slide. Eu voltei. Aí, esquelético. Quando puder passar, você avisa, tá? Você quer que ela repita alguma coisa assim? Pronto. Gente, vai ter reunião agora, olha. Oh, como eu tô triste. Olga, feliz agora, hein? Você vê aqui. E a Ricardo, eu mandei um beijo também. Você já saiu até. Tomara. Aí, Tô brincando. isso. Saudades. Cadê? O liso. Então, o tecido muscular liso, ele não vai apresentar as estriações, ou seja, eles não vão ter aquelas as faixas alternadas se a gente for olhar em microscópio. Eles vão possuir, né, células mononucleadas e alongadas, e as contrações dos músculos lisos, elas vão ser involuntárias, e elas também são lentas, tá? Então, vai ser involuntária e lenta. E onde a gente vai encontrar esses músculos? Geralmente nas paredes de órgãos ósseos, ou seja, estômago, bexiga, útero, aí nós temos também os vasos sanguíneos. E aí, agora, nós vamos para a classificação dos músculos. Então, os músculos, eles vão poder ser classificados quanto à situação e quanto à forma. A situação, nós vamos ter os músculos, eles vão poder ser superficiais ou profundos, e aí nós também temos quanto à forma, os músculos podem ser largos, longos e curtos, certo? Então, os músculos superficiais, como o próprio nome, ou cutâneo, que eles também podem ser chamados de cutâneos. Como o próprio nome já diz, eles vão estar ali mais superficialmente. Eles estão logo abaixo da pele. Eles geralmente, eles vão ter, oh meu Deus, eles vão estar ali, geralmente eles vão ter sua inserção na camada da derme. E aí vale lembrar que na pele nós temos a epiderme, que é essa porção mais externa da nossa pele, que a gente pode ver a olho nu, e a derme já está logo embaixo. Então, esses músculos superficiais, eles geralmente vão estar inseridos ali. E aí a gente vai poder encontrar eles na cabeça, aí nós temos o crânio e a face, pescoço e na mão. Como exemplo, a gente colocou aí o platisma, de um músculo superficial. Os músculos orbiculares. Pode deixar. Os músculos orbiculares, então, são fibras circulares. Esses músculos, eles vão circundar determinada região. E aí nós vamos ter os orbiculares do olho e o da boca. Como a gente colocou aí nessas duas imagens. Os profundos ou subaponeuróticos, então, eles não vão ter a inserção na camada profunda da derme. Esses músculos, eles já vão estar inseridos em órgãos ou ossos, ou seja, eles já vão estar bem mais profundos se a gente comparar com os superficiais ou cutâneos, que vão estar ali na camada da derme. E aí, como exemplo, eu colocou aí o pronador quadrado, que ele vai estar aqui nessa região de antebraço da gente. Rapidão. Desculpa, foi mal de novo. Estão pedindo para voltar no slide. Thiago, qual slide que você quer voltar? Se você puder falar aí. Esse aí mesmo, do orbicular. Ah, fechou. Quando puder passar, você fala. Obrigado. Beleza.
Alguém vai fazer alguma coisa com esse aqui? Já pode passar também. Gente, vocês fiquem despreocupados em relação a tirar print, etc, tá? Porque a gente vai disponibilizar o slide depois para vocês no grupo, ok? Então, os músculos longos. Então, são os músculos que a gente vai encontrar mais nos membros. Esses músculos, eles geralmente vão passar de 2 ou mais articulações. E aí, os músculos que costumam passar de 2 ou mais articulações são os músculos superficiais. Ou seja, geralmente os superficiais, eles vão ser os músculos mais longos. Por conta deles estar podendo passar de 2 ou mais articulações. E aí, lembra que os músculos longos, eles vão estar mais presentes nos membros. E aí, como exemplo, a gente botou aí o bíceps. Errada não tá com esse post-it. Os músculos curtos. Então, os músculos curtos, a gente encontra eles geralmente nas articulações. Esses músculos, eles vão ter pouca amplitude, porém, isso não quer dizer que ele não vai ter força ou que esse músculo não vai ter nenhuma especialização, tá bom? Então, é só porque geralmente eles vão ser encontrados nas articulações. E aí, nós botamos como exemplo os músculos da mão. Os músculos largos. Então, os largos, eles vão ter características laminar, e eles vão estar ali nas paredes das grandes cavidades, e essas grandes cavidades nós temos o tórax e o abdômen. E aí, como um músculo largo, nós temos o diafragma, que vai estar ali na parede. Então, vamos lá. Contração muscular. Então, a contração muscular, ela é um processo, né, fisiológico, onde as fibras musculares, elas vão gerar tensão, ou seja, elas vão produzir força, elas vão contrair. Só que para elas gerarem essa tensão, elas precisam de algum auxílio. E esse auxílio, ele vem com um neurônio motor, ou seja, o neurônio motor ele vai estar ali para ajudar, né, essas fibras musculares a estar gerando tensão. E aí, como seria uma contração muscular? Nós temos os filamentos contráteis de proteína, que são a actina e a miosina, e elas participam dessa contração muscular, onde a actina ela vai deslizar sobre a miosina durante o processo de contração. Nessa imagem aqui, na primeira parte, ou seja, na parte de cima, nós temos em azul a actina, em vermelho a miosina. É como se o músculo aí ele não está gerando tensão, ele está relaxado. E aí na parte de baixo, a gente tem a actina deslizando, que é a parte azul deslizando sobre a vermelha, que é a miosina, e aí representa como se o músculo estivesse contraído. Tudo certo? Aí, na contração muscular, nós teremos 3 tipos. Nós temos 3 tipos. A contração isométrica, a concêntrica e a excêntrica. A contração isométrica... Estou achando rápido. Eu não gosto de falar devagar. Peraí, vai dar certo. Então, contração isométrica. A contração isométrica é quando um músculo ele vai produzir força, ou seja, ele vai gerar tensão sem ter uma mudança significativa no seu comprimento, ou no seu comprimento. Ou seja, o músculo ele vai gerar tensão, mas a gente não vai ter um aumento ou... Assim. Então, o músculo ele vai contrair, ele vai produzir a força, mas ele não vai estar aumentando, é como se o músculo ele estivesse ali em repouso. Porém, esse músculo ele vai estar gerando força e produzindo tensão. E aí, essa contração, ela vai ser usada geralmente para manutenção de postura. Ou seja, essa contração, ela vai estabilizar as articulações. E aí, como exemplo, eu coloquei quando a gente vai levar a mão para frente. Então, para levar a mão para frente, a escápula, ela vai precisar estar estabilizada de encontro ao tórax.
Então, a contração isométrica é isso. O músculo ele vai produzir força, ele vai gerar tensão, mas não vai ter um aumento significativo no seu tamanho. É como se o músculo estivesse ali em repouso, não altera seu tamanho nem nada, mas ele vai gerar tensão. Gente, se tiver rápido, pode falar, que eu falo rápido mesmo. É a concentração concêntrica. Então, a concentração concêntrica, a gente já vai ter uma alteração de tamanho. Então, o músculo, ele vai produzir força, ele vai gerar tensão ali a partir da diminuição do seu comprimento, ou seja, durante essa contração, a gente vai ter o encurtamento do músculo. Então, como exemplo, eu coloquei, né, o quadríceps, quando a gente está levantando de uma cadeira, quando a gente está levantando de algum lugar que a gente estava sentada. Então, o quadríceps, para quem não sabe, é como se fosse essa parte da frente, da coxa. Então, quando a gente está levantando uma cadeira, ele meio que vai encurtar. Então, esse encurtamento é uma contração concêntrica. E aí, nós também temos os flexores do cotovelo, quando a gente está levando um copo até a boca, que a gente faz esse movimento parecido com esse que está na imagem, que a gente vai meio que encurtar algum músculo. Então, a concêntrica é isso. O músculo ele vai produzir força, ele vai gerar tensão a partir do seu encurtamento. A contração é excêntrica. Então, a excêntrica ela vai ser ao contrário da concêntrica. Na excêntrica, o músculo ele vai gerar força, ele vai produzir força, gerar tensão a partir do alongamento desse músculo. Ou seja, quando a gente está alongando, o músculo está aumentando de tamanho, de comprimento, desculpa, ele vai estar gerando essa força. E aí seria o oposto aos exemplos que eu dei. Ou seja, seria o quadríceps, quando a gente está abaixando para sentar, e os flexores do cotovelo, quando a gente está abaixando um copo até a mesa. Então, a partir do momento que a gente alonga o músculo, seria uma contração excêntrica, a partir do aumento do comprimento do músculo. Então, agora, constituição corporal, o plano médio. Então, o plano médio, como a maioria aí, todo mundo já deve ter em mente, nada mais é do que um plano mediano, onde esse plano ele vai estar dividindo o nosso corpo em duas metades, direita e esquerda. Então, essas metades, elas são semelhantes, porém, elas não são simetricamente perfeitas. Ou seja, nós vamos ter uma semelhança, mas não quer dizer que o meu lado esquerdo vai ser igual ao meu lado direito. Não, pelo contrário. E aí eu coloquei alguns pontos aqui, ó, que mostram que não são perfeitamente simétricas. As linhas que passam pelas nossas fendas palpebrais mostram isso. As mamas, elas não têm o mesmo tamanho. Os membros, eles não têm o mesmo comprimento. Por exemplo, geralmente quem é destro, o membro superior direito, ele vai ser mais comprido do que o membro superior esquerdo da pessoa. Rins, ovários e testículos, eles não estão no mesmo plano. E o pulmão, onde do lado direito nós vamos ter 3 lobos e do lado esquerdo nós vamos ter apenas 2. Músculos da expressão facial. Então, eu iria detalhar e ia falar, tipo, todos os músculos que fazem parte da expressão, ia falar a função e as expressões que cada um realiza. Porém, lá na frente, Tata aprofunda nessa parte, e aí, por ser uma parte bem repetitiva, a gente pegou os slides que eu iria falar agora e deixou lá para o final, porque aí meio que vai servir de um resumo para todo mundo, e aí quem quiser pode tirar print e tudo mais. Mas só para dar uma definição rapidinha, os músculos da expressão facial, nós vamos ter como nervo motor facial, como todo mundo já deve saber, que é o sétimo. Olga, Oi. então pedindo para você repetir o do pulmão. Qual é o do pulmão?
Ah, Eu acho Os é um lobos, exemplo que você dá. É um exemplo que você dá. a quantidade de sim. lobos em cada É, parte. do lado direito do pulmão, nós vamos ter 3 lobos. E do lado esquerdo, aí fica apenas 2. É isso, José? Isso. Então, aí agora, para o pessoal que estão aí, por que tem essa diferença? Eu lembro que André Léo fez essa pergunta para a gente. Por quê? Então, imagina por quê que do lado direito é diferente do lado esquerdo. Alguém consegue imaginar por que isso? Porque o pulmão, né, um lado, ele vai alojar uma parte do coração. Eu acho que é por isso. Se eu estiver errada, Exatamente, isso mesmo, alguém exatamente. pode... Tá, Exatamente, ok. isso mesmo. Respeita a Representando blogueira, aí, viu? respondendo também, ó. Respeita. Respeita a blogueira. É blogueira, mas Respeita eu. menino. Mas é isso, o Saulo botou Eu lembro também que ele aqui. perguntou isso, né? Vai que te perguntem na prova, né? Porque né, agora com esse Verdade. negócio do vídeo e tal, então Verdade, fica... Wilker. Acho que Valeu, não. Wilker. Arrasou aí, Wilker. Da incisura Muito cárdica, obrigada. né? Oi? Isso. Eu acho que é por causa da incisura cárdica, onde vai alojar o coração. Sim. Isso, Hum? foi isso. Saulo botou aqui também nos comentários. Foi. Ah, só tem fera nesse. Vamos dar Só tem aula fera aqui, aqui, gente. rapaz. Liga aí o microfone e vem dar aula com a gente. Gente, Não, pode responder. brincadeira, mas muito bem, gente. Pode interagir. Se alguém tiver alguma coisa como eu, que aí pode falar, porque É, é bom que ajuda todo mundo. a gente só tá aqui acrescentando, né? Todo mundo aqui só tá para um ajudar o outro. Então, Exatamente. acho que sem besteira. Aí, o Tiago fere anatomia. Aí, Tiago, qualquer coisa que Monitor, você minha ver, filha. quiser Ele é contribuir, monitor de pode anato. estar. Ele é? Aí. Monitor de anato aí. Tem que respeitar. E aí, temos aqui uma monitora também estourada. Aí tá bom demais. Quem? Quem será, hein? Fora que Daphne também era, né? E Monitor. tem Daphne também. Daphne aí, ó, geral, anatomia Cheio dos geral. monitores aqui nessa aula, menino. Brinca. Eu Só vou tem sair da monitor. aula aqui rapidão. Eu tô saindo aqui, já viu, gente? Foi um prazer estar com vocês. Vai, Olga. Mas então, os músculos da expressão facial, como todo mundo aí já deve saber, e quem não sabe agora deve relembrar, o nervo motor facial, que é o nosso sétimo par, ele vai ter um caráter funcional. Porém, as funções mais importantes desses músculos, eles vão estar relacionados com a nossa mastigação, com o piscar de olhos, fonação e a alimentação. E aí nós temos todos aqueles músculos, orbicular da boca, levantador, do ângulo da boca, do lado superior, nós temos platisma, prócero, e Tatá mais na frente vai falar todos, e aí ela vai falar inserção, origem, eu acho, né? E a função, e aí para não ficar repetitivo, por ser uma parte bem chatinha mesmo, para ficar falando só nome aqui, a gente preferiu deixar os slides lá para frente, porque aí depois Tatá já falou, e aí a gente só precisa tirar o print. Tá bom? Por fim, dessa parte de introdutória, né, nós temos os músculos da mastigação, que esses músculos, eles são os músculos que estão ligados, né, aos nossos movimentos mandibulares, ou seja, eles vão ser inervados, né, pelo o nosso terceiro ramo, do nervo trigêmeo, que é o quinto par, e o terceiro ramo, como todo mundo aí deve lembrar, é o ramo mandibular. E aí, nos músculos da mastigação, nós temos o temporal, o masseter, o pterigóide medial e o pterigóide lateral. Pronto. A primeira parte é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma observação a fazer?